Bom, gente, eu vou começar o nosso papo de hoje cumprimentando do outro lado da tela o nosso primeiro entrevistado, como eu indiquei aqui a vocês. Saúdo o professor de Filosofia e Psicologia na Universidade Federal de Juiz de Fora e membro do Diretório Nacional do PDT, Gustavo Castanhão. Gustavo Castanhão, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tá me ouvindo bem, não? Ouço sim, ouço bem sim, Gustavo. Quero agradecer muito a tua presença aqui com a gente para te fazer esse diálogo no Faixa Livre. Há bastante tempo a gente não conversa no programa. A gente queria tratar contigo, evidentemente, dos temas relacionados à política nacional, né, Gustavo? Porque vamos caminhando aí para a metade desse segundo ano, terceiro mandato do presidente Lula, com um país vivendo uma situação melhor do que quando tínhamos Bolsonaro no poder, mas ainda muito aquém daquilo que desejávamos, embora temos também de considerar essa grande aliança que foi eleita em 2022. As disputas dentro e fora do governo, Gustavo, dão a tônica, ainda mais em ano eleitoral, mas quase sempre com os interesses da banca na prioridade. Um Congresso para lá de conservador, incapaz de atender aos anseios da classe trabalhadora, representando majoritariamente o que há de pior na sociedade e amarrando algumas poucas iniciativas do executivo de olho no seu próprio benefício. Gustavo, esses mais de 15 meses de gestão do presidente Lula apresentam uma boa perspectiva para o país dentro dos limites que estão impostos aí pelo andar de cima, na tua avaliação? Não, eu acho que o modelo está completamente esgotado. Eu acho que é muito difícil argumentar em contrário disso. Nós temos uma situação que uma dívida pública que, com uma taxa de juros do nível que o Brasil pratica hoje, é completamente insustentável. E a tentativa de produzir superávites primários é, diante de uma dívida desse tamanho, com uma taxa de juros desse tamanho, é uma coisa completamente insana para destruir a economia de qualquer país, né? Então, eu não vejo o Congresso como um grande obstáculo a políticas públicas de uma natureza. Acho que é um Congresso, na verdade, que é, pagando bem que mal tem, né? Na verdade, é um Congresso muito facilmente cooptável e que, se tivesse uma política pública popular realmente, que de fato retomasse o desenvolvimento do país e pudesse oferecer aos membros desse Congresso, que não tem muita configuração ideológica, obras né, para as suas bases, tudo seria muito facilmente cooptável. O que existe é que esse é o projeto realmente do PT. Acho que ninguém votou enganado no PT. Foi uma escolha, votaram no projeto neoliberal, que mais segundo, né, a sensibilidade progressista do Brasil, mais limpinho que o do Bolsonaro. E o resultado, no entanto, é isso: é um Brasil, uma economia colapsada por 30 anos de neoliberalismo, de, de um rentismo totalmente absurdo, cruel, perverso, que destruiu a capacidade de crescimento do país, que foi o país que mais cresceu no mundo no século XX, e hoje é o país mais fracassado do mundo. E o maior responsável por isso, o maior executor disso é Lula e o PT, que nos últimos 30 anos do Brasil foi ou a maior força de oposição ou a força governista. Então, não concordo com essa avaliação do Congresso malvadão. Não tem Congresso malvadão. Na verdade, o Centrão tem se movido, e o Congresso tem se mostrado obrigado o governo, inclusive, a fazer muito mais investimentos do que o governo gostaria. Quem está puxando o governo para a esquerda é o Congresso Nacional. O
Haddad é o ministro da Fazenda mais ortodoxo e neoliberal que a gente viu nos últimos 30 anos. O Paulo Guedes foi o ministro da Fazenda que praticou os juros reais mais baixos da história do Brasil nos últimos 30 anos. Então, está à esquerda do nosso Haddad, né? Mas, é claro, não fala todos e não pede desculpas quando fala alguma coisa que fere a sensibilidade desse progressismo, enfim, autocentrado e sexualizado brasileiro, né? Que não tem mais nada a ver com a esquerda e não defende mais os interesses do trabalhador brasileiro. Gustavo, essa tua declaração me chamou a atenção. Você vê hoje o Paulo Guedes como um ministro, digamos assim, menos neoliberal que o ministro atual, ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso. Ainda que eu tenha discordância em relação a essa postura do Congresso Nacional, eu acho sim que essa lógica do toma lá da cá, você confirmou aqui com a gente que o Congresso pagando bem que mal tem, evidentemente que isso aí é um problema enorme para o Estado brasileiro. A gente precisa ultrapassar essa lógica. Mas eu queria que você centrasse a tua análise a respeito dessa comparação que você fez entre o Paulo Guedes e o Fernando Haddad. O Paulo Guedes foi menos nefasto para o país do que o Fernando Haddad? Então, são duas coisas diferentes. Eu também acho que essa lógica do Congresso é nefasta. Mas, como eu falei, se o país tivesse uma política pública e tivesse capacidade de investimento para desenvolvimento, o Congresso seguiria, porque o Congresso são duas lógicas que ele obedece só, né, o Centrão. A primeira é da corrupção. A segunda é a do favorecimento de sua base eleitoral, porque eles precisam se eleger. Então, um governo que não oferece nenhuma coisa nem outra está condenado. Agora, a questão de, né, comprar o Congresso com corrupção, isso nunca foi um problema para o PT, né? O PT é um partido muito corrupto. É um partido que sempre obedeceu a essa lógica. Então, para o PT não é problema nenhum. O problema é que o PT compra o Congresso, como está comprando agora, bateu o recorde de emendas, orçamento secreto, continua comprando como sempre, como no caso do Mensalão, como no caso do Petrolão. Eu tenho certeza que daqui até o fim do governo vai estourar outro grande escândalo aí, porque vai chegar a hora da imprensa se livrar também do PT, e da CIA também se livrar do PT, porque é o pêndulo, né, da desestabilização do país da CIA é esse. Primeiro se livra de um lado, infla o outro, depois vai se livrar do outro, inflar o outro lado, e a gente vai seguindo assim, com o país sendo destruído e aplicando exatamente a mesma política econômica. Agora, com diferenças, né? Então, só para concluir, o PT, no entanto, sendo um partido muito corrupto, né, e que institucionalizou essa prática no país, quando chega ao poder para mudar isso, com poder popular para mudar isso, e se torna um dos partidos, né, mais corruptos da história e leva o governo de uma maneira muito corrupta, com vários escândalos de corrupção. O problema é que o PT compra o Congresso para executar esse projeto, que é o projeto da Faria Lima, é o projeto do PT há muito tempo. Eu acredito até que no começo não era, mas o Lula é uma figura muito nefasta, né, muito covarde, e ele nunca foi para o confronto com a elite brasileira em absolutamente nada. Ele sempre foi o cara da conciliação e querendo criar uma situação onde ele pudesse governar de maneira tranquila. Essa é a prioridade dele, é simplesmente o exercício do poder. Ele não tem nenhuma prioridade de projeto nacional. Ele nem tem projeto nacional e a gente sabe muito bem disso. Agora, em relação à diferença do Haddad e do Paulo Guedes, o Paulo Guedes é uma figura tenebrosa, né? É uma figura que também responsável pela continuação desse modelo que destruiu o Brasil, fez do Brasil o país mais fracassado do mundo. Nos últimos 30 anos, é o quinto mais fracassado no mundo, que menos cresceu. Agora,
Se você medir objetivamente, né, a esquerda costumava achar que a prática era o critério da verdade. Né? Se você medir objetivamente, comparar a taxa de juros real, a taxa média do Paulo Guedes é menor que a da Haddad. Se você comparar os gastos governamentais, os gastos do Paulo Guedes, taxa de investimento era maior que a Haddad. Então, a Haddad é uma coisa assim, é um nível de traição e de neoliberalismo é uma coisa assim, sem limite, né? Eu não tenho nem palavras. Se eu fosse usar palavras aqui, as únicas palavras que me vêm à mente são palavras assim impublicáveis, né? No rádio aberto, no programa aberto. Então, eu acho que, objetivamente comparando, o Paulo Guedes foi muito menos ortodoxo que o Haddad. Embora seja um neoliberal, um privatista, um entreguista, desgraçado que continuou com o mesmo processo, o mesmo modelo que tem destruído o país. Não, eu concordo com você de que o governo do PT não tem, de fato, um projeto de país. Aliás, a esquerda não dialoga sobre um projeto de país há muito tempo. Há poucos focos de resistência aí fazendo esse diálogo a respeito do projeto que o país precisa para crescer com investimento público. Agora, você comentou também em relação àquela questão relativa ao Congresso, o Gustavo, de que se houvesse investimentos públicos, o Congresso, de alguma forma, atuaria para, enfim, para levar o país à frente. A lógica do Congresso não é justamente a oposta, o Gustavo. O Congresso não quer justamente, não defende a lógica da entrega total do Estado brasileiro, defendendo, acima de tudo, os interesses daqueles grupos econômicos que compõem as bancadas lá no Congresso, do agro, do boi, enfim. Não há, a lógica do Congresso não é justamente a oposta da lógica do investimento público, não é a da entrega total do Estado Nacional? Não, eu não vejo dessa maneira. Inclusive, acho que as últimas resistências no país, a entrega total, já que não existe mais esquerda no país, porque o PT não é um partido de esquerda. É o Partido Democrata americano, sem tirar nem porra, é todo o programa do Partido Democrata. É direita progressista, vamos dizer assim, né? A direita woke. É isso que o PT é. É o neoliberalismo woke. E o Congresso, o Centrão, ele depende dessa estrutura do Estado brasileiro, inclusive disputa, tapa, né, nomeação. A bancada do Congresso, por exemplo, do agronegócio, depende do Banco do Brasil para conseguir financiamento subsidiado para manter a atividade produtiva. Aí o pessoal fala, o agronegócio brasileiro só resiste porque é subsidiado pelo Estado Nacional. Não, o agronegócio não é subsidiado. O resto é que é agravado. Os juros do agronegócio são juros compatíveis, embora muito alto ainda, compatível com a atividade produtiva. É porque o resto da atividade econômica brasileira não tem acesso a juros compatíveis com a atividade produtiva. A gente vive uma economia de destruição nacional, um modelo de destruição nacional. Então, eu não vejo o Congresso assim. Agora, você tem razão que, em determinados momentos, o Congresso se junta como chacais para comer uma parte desse patrimônio público brasileiro, como foi o caso da privatização da Eletrobras, né? Para levar a partezinha dele. Mas isso aí sempre requer uma grande articulação e mobilização do governo brasileiro. O Bolsonaro quase não conseguiu privatizar a Eletrobras, sempre no apagar da luz. Então, é um esforço ainda muito grande do executivo sempre para destruir e entregar o patrimônio nacional. Então, como foi a entrega da Eletrobras, é responsabilidade direta, não é do Congresso, é do Bolsonaro e do Paulo Guedes. Então, não digo com isso que o Congresso brasileiro é nacionalista, não, é fisiológico, né? E ele depende das estruturas do Estado brasileiro para nomear apaniguados, para conseguir pequenos favores das bases eleitorais. Eu não vejo isso, o Congresso com essa ânsia de entregar todo o patrimônio público como tem o Executivo brasileiro.
como o Lula entregou a Petrobras, porque quem privatizou a Petrobras, em grande medida, foi o Lula abrindo o capital todo na Bolsa de Valores, e o Fernando Henrique abriu na Bolsa de Nova York, o Lula aumentou muito mais, né, essa participação, e depois o Bolsonaro esquartejando a empresa, vendendo a BR Distribuidora, vendendo até tubo de gás. Não foi o Congresso que fez isso. Gustavo, eu queria tratar um pouco com você também a respeito do seguinte. Inclusive, eu tenho até um questionamento aqui do nosso espectador que eu vou trazer daqui a pouquinho para você. O Ciro, ele andou dizendo, o Gustavo, que o Ciro Gomes, que eu quero me referir, ele andou dizendo aí que não vai mais se candidatar à presidência lá em 2026. Sendo assim, você vislumbra um candidato que possa representar o campo progressista? Eu não vou nem dizer alguém que encampe aí uma candidatura eleitoralmente viável à esquerda, porque isso me parece absolutamente fora do radar, até no médio prazo aqui no nosso país. Se haver uma alternativa eleitoral para o Lula na avaliação de vocês do PT? E outra, eu tenho um questionamento aqui, aproveitar e vou trazer logo, deixa eu ver se eu localizo aqui essa pergunta do espectador nosso, o Pedro Miguel. Ele, onde é que está? A pergunta do Pedro está aqui, ó. Ele pede para te perguntar o seguinte: Anderson, pergunta ao entrevistado se as ações do PDT atual são um bom exemplo para a esquerda. Pergunta do Pedro Miguel para você, Gustavo. Eu não vou falar do meu partido. E eu não estou aqui para defender. O meu partido está tentando sobreviver. E as pessoas que estão, e eu não estou entre elas, no comando hoje do partido, entendem que a melhor forma de sobreviver é um governo corrupto e que pratica, né, a compra de partidos, a perseguição de partidos, a interferência dentro da vida interna dos partidos, né, a gente já viu o PT tentar 2 vezes tomar o PDT com dinheiro público. Então, isso no governo, uma vez no governo Lula, outra vez no governo Dilma. Então, acham que a melhor maneira é estar dentro desse governo. Eu discordo, né, eu tenho essa liberdade de discordar dentro do meu partido. Eu acho que o PDT, não só o PDT, mas toda a esquerda vai ser completamente destruída por estar junto do governo do PT. E aí eu posso entrar na sua segunda pergunta. A esquerda não vai ter representante nenhum na próxima eleição. Nem a esquerda, nem o nacionalismo, na verdade. Né? Nenhuma candidatura especificamente nacional, porque foi a opção, né? As pessoas votaram no projeto neoliberal, com medo do fascismo malvadão, se criou essa fantasia. Enfim, e aí nós temos o mesmo modelo econômico, com discursos de todos e povos originários, etc., sem nenhuma ação concreta, e esse progressismo vazio brasileiro, que não tem nenhuma dimensão econômica, né? Enfim, eu não chamo de esquerda, mas é um progressismo neoliberal. E a esquerda foi completamente destruída ao longo desse período pelo PT, né? Pelos governos que o PT fez, porque a gente não... Essa geração que está aí agora, ela nem supostamente progressista, ela nem sabe o que é esquerda, né? Ela não defende nada de esquerda, ela não tem nenhuma identidade com a esquerda. Então, e não temos mais nomes, a esquerda não tem nomes. Não vai ter candidato, não vai ter representante. Por exemplo, se for o Haddad o candidato, é difícil imaginar alguém mais tucano que o Haddad. O Haddad é um neoliberal, assim, selvagem. Assim, e mau caráter, né? Mau caráter. As coisas que ele está fazendo são, assim, o nível do neoliberalismo dele é um negócio extremado mesmo, que a gente acho que nunca viu nenhum ministro da Fazenda fazer no país. Então, está ferrado. Eu acho que é um governo desastroso, que já está colapsando. Né? O que o governo Lula tem a oferecer para a base do Congresso agora? Começar a se dobrar a aposta na corrupção,
vai estourar escândalo. Se esse modelo não gerou excedente, né, que das outras vezes o Lula conseguiu. Ou seja, meter um esforço fiscal absurdo, gera um excedentezinho e aí faz umas obrinhas aí para enganar no ano eleitoral. Esse é o projeto do Lula, esse é o grande projeto de governo dele. Né? Nada a longo prazo, nada para aumentar a taxa de investimento do Brasil, dentro de um projeto concreto e planejado para 20 anos de economia brasileira, não existe isso. Né? Então, ele não conseguiu gerar dessa vez e não conseguirá, não vai ter excedente, não vai ter superávit, não vai aumentar a taxa de investimento, é a menor taxa de investimento da história do Brasil e da história completa da República Brasileira. Então vai gerar um desastre econômico imenso, já está gerando, né? Esse negócio, essa propaganda de 2,9% do PIB, é uma vergonha absoluta. Todo mundo que sabe fazer conta sabe que isso foi por causa da super safra de janeiro. 2 pontos percentuais inteiros de 2,9 foram por causa da super safra de janeiro, do que é responsabilidade do governo Bolsonaro. Além disso tudo, a gente vai se encaminhando para um governo sem perspectiva de poder. Então, não oferece mais perspectiva de poder para o Congresso. O que a gente vai ver, ou seja, não vai oferecer corrupção, não vai oferecer desenvolvimento, não oferece perspectiva de poder. A gente vai ver ao longo desses anos uma degradação desse governo, assim, que ele não vai conseguir mais governar, e aí os petistas e o suposto progressismo brasileiro vai culpar o Congresso. Por isso aí, quer dizer, o executivo não é responsável por nada. O que o executivo pode fazer, Anderson, diante disso aí? Antigamente, muitas vezes, a gente já assistiu, inclusive, revoluções na história do mundo, né? E grandes mobilizações nacionais mudaram o curso dos países. Mas o que o PT tem a oferecer, ele não mobiliza a população, não conscientiza a população para uma mudança, não mobiliza a população em torno de um projeto, não é eleito para fazer um projeto e executa o projeto de elite. É claro que não tem saída, Anderson. Pô, assim não tem saída, é lógico que não tem saída. O problema é esse. O problema é que o PT faz isso. Esse é o grande modelo de governo do Lula, e que o petismo, o lulismo, batia palma para chamar o Lula o grande gênio. E o Lula não fez nada pelo Brasil. Ou seja, a capacidade política dele ele só usou para permanecer no poder. Então, ele não usou para fazer nenhuma mudança, para executar nenhum projeto de longo prazo, fazer nenhuma mudança estrutural no Brasil. É claro que assim não tem saída. E aí não adianta culpar o Congresso. O Congresso não está aí para mobilizar o país em torno de um projeto. Quem está para fazer isso é o presidente da República. Quem está para fazer isso é o partido que ganha o poder. Então, a gente está sem saída. Não vai ter candidato. A direita vai vencer as próximas eleições, fácil. Hoje o Bolsonaro já venceria. Ele vai indicar alguém, pode prender, pode caçar. Ele vai indicar alguém na prisão. Essa é a nossa desgraça. E o pêndulo, mais uma vez, vai voltar para a direita. O progressismo brasileiro, que é repugnante, na verdade, é um progressismo covarde, repulsivo, né? Vai voltar para a oposição fazendo uma oposição estética, vai ficar muito mais confortável, vai poder reclamar da desgraça do país, dizendo que o fascismo está à espreita na outra esquina e está prestes o governo se tornar uma ditadura nazista, e vai ficar fazendo resistência, bundaço, ciranda, para resistir ao governo fascista, né? E esse é o projeto do progressismo brasileiro. Provavelmente vai ser liderado esse projeto pelo Boulos, que é o candidato dos bancos, que é o candidato do Itaú à Prefeitura de São Paulo. Essa é a nossa desgraça. Eu tenho acordo com você, Gustavo, quando você fala a respeito da falta de mobilização popular aqui no nosso país à esquerda. É evidente que o governo Lula não atua para mobilizar a classe trabalhadora. Eu digo constantemente aqui no programa, o presidente da República podia utilizar de ferramentas que a institucionalidade oferece a ele, rede nacional de rádio e TV, para fazer o diálogo direto
com a classe trabalhadora, é um desses exemplos. Agora, o Gustavo, uma fala tua me chamou a atenção. Você não considera o bolsonarismo hoje como uma representação da extrema-direita no país, como uma representação de um ideal proto-fascista aqui no Brasil, esses ideais que avançam em todo mundo? Você não vê o bolsonarismo hoje como algo que representa a extrema-direita? Eu não vejo o bolsonarismo como extrema-direita, não. Olha só, Anderson, você tem, para você chamar de extrema-direita, você tem o adjetivo extrema, você pode ter dois caminhos, né? Um é o econômico, outro é o político. Você chamar de uma posição de extrema no campo político, geralmente você está querendo dizer que é uma posição que recorre ao terrorismo, recorre à violência organizada, tem um projeto de perseguição física mesmo, de adversários, tomada física do poder por vias não democráticas. No campo econômico, quando você recorre ao adjetivo extrema, você está dizendo que é uma posição no extremo do projeto, do espectro econômico, que ou prega, como o Milei na Argentina, né, a ausência completa do Estado, a destruição completa do Estado, e é anarcocapitalista. Eu a classificaria o Milei como extrema-direita, ou prega a abolição da iniciativa privada e toda a propriedade privada de todos os bens de produção, que seria o caso da extrema-esquerda nessa classificação. Então, qual é a categoria que o bolsonarismo se encontra, né, para chamar de extrema? Eu não vejo como extrema, isso é uma propaganda, né, para criar essa histeria ridícula da esquerda brasileira, e justificar a sua vida de crimes, né? A sua traição ao povo brasileiro, que é a traição do PT ao povo brasileiro. O PT trai o povo brasileiro e trai seus eleitores todo dia. Todo dia. Todo dia eu boto no meu Twitter uma tradição. É claro, tem dia que eu estou de folga e não tem. Não é porque o governo está de folga em trair, não. É porque eu estou de folga. Eu não encontrei uma traição no governo. Então o governo trai todo dia. E é para esconder isso, essa vergonha de governo, né? O governo mais neoliberal que a gente viu nos últimos 30 anos, que tem toda essa histeria, se cria toda essa histeria em torno do bolsonarismo. Então eu não vejo como é que isso que está em ascensão no mundo é uma direita identitária, geralmente, porque no caso do bolsonarismo nem identitário ou seja, quando eu chamo de direita identitária, quero dizer, é o identitarismo europeu, ou seja, uma direita que coloca a identidade de alguma identidade nacional, étnica, como uma categoria política mais importante que a liberdade, que a igualdade, que outras categorias políticas que mobilizam outras ideologias políticas, que é a única que fala e não faz, mas fala contra o neoliberalismo, contra o modelo de economia global que amarra os países europeus, né, que tirou dos países europeus a capacidade de emissão de moeda, de fazer política monetária, de defender seu estado de bem-estar social, de investir. Só falam, não fazem nada. Quando chegam ao poder também não fazem nada. É uma direita estética, ridícula, assim, totalmente... são tigres de papel. Esses caras já chegaram ao poder em vários lugares na Europa. O que eles fizeram, Anderson? Essa Meloni, o que ela fez? Ela não fez nada. Ela aderiu ao sistema. Então, nós vivemos ao colapso da democracia liberal no Ocidente. Você não consegue representação, você não consegue um sujeito chegar lá e mudar o modelo. Agora, o que tem, eu acho, é que o discurso antissistema e a imagem de antissistema ela ficou para essa direita. Né? Então, essa direita ela tem o povo brasileiro, no seu desespero para tentar lutar contra isto tudo que está aí, ele recorreu ao bolsonarismo. O bolsonarismo tem essa aura antissistema que foi reforçada pela atuação vergonhosa do Supremo Tribunal Federal e do TSE nas eleições de 2022. E vai reforçar agora com essa sanha de condenar
o bolsonarismo pelo golpe, né? Que eles quiseram sim dar, mas não tentaram. Dizer que dia 8 foi uma tentativa de golpe é uma coisa tão ridícula. Eu não comento, nem comento isso. É muito ridículo, não tinha comando nenhum, não tinha ninguém no país. O Bolsonaro já tinha saído do poder, quer dizer, o cara é comandante em chefe do país. Ele não dá o golpe, aí eles vão tentar dar o golpe quando o cara está fora do país, não é mais comandante-chefe. Já todas as posições de comando em chefe das Forças Armadas estão ocupadas por aliados do Lula. Isso é vergonhoso, é ridículo. Não merece comentário, se aquela baderna que teve dia 8, isso é uma tentativa de golpe. Então, seguir em frente com isso, para a população que está passando o que está passando, a comida caríssima, o custo de vida caríssimo, você falar que o Bolsonaro vai preso porque tentou vender um colar que era dele, ou que foi por um golpe que ele queria dar e não deu, você não consegue explicar isso para a população, Anderson, não adianta. A população essa defesa em abstrato da democracia não alcança a população brasileira, então vai estar vitimizando o Bolsonaro. O Bolsonaro está vitimizando. Se você pegar as pesquisas desde que começou isso aí, o Bolsonaro só cresce, 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 como o Lula foi vitimizado pela prisão. O Bolsonaro, eu acredito, claro, vai ficar sem, vai perder em 4 processos os direitos de concorrer, não vai concorrer, mas vai acabar indicando alguém que vai entrar. Deus nos proteja, que seja a Michele, né? Porque o país não aguenta mais um bolsonarismo, núcleo do bolsonarismo, aquele caos de governo novamente, né? Então, é uma coisa assim, a situação do Brasil é terminal, e eu acho, você sabe qual é a minha opinião, a única liderança política que oferecia alguma coisa, um discurso diferente para o país, uma perspectiva, era o Ciro. Eu acho que ele realmente não é candidato, não vai ser candidato mais, e a gente hoje não tem perspectiva nenhuma. Não vejo nenhuma. Gustavo, eu queria tratar de algumas últimas tomas aqui no finalzinho do nosso tempo da entrevista, mas eu queria trazer algumas questões. Lembrar aqui, primeiro, os nossos espectadores do ato aí que vai acontecer no próximo domingo do bolsonarismo aqui no Rio de Janeiro. A gente nem tem comentado muito para não dar muito espaço para esse pessoal, porque é justamente isso que eles querem, né? Mas no próximo domingo teremos um ato aí puxado pelo bolsonarismo aqui no Rio de Janeiro, na Praia de Copacabana. Mas eu queria que você falasse um pouco a respeito, aproveitar que você trouxe aqui na tua última resposta a respeito da atuação do judiciário aqui no nosso país. A gente teve ontem lá nos Estados Unidos membros do Partido Republicano, que são trumpistas por natureza, no Congresso, trazendo lá um dossiê com decisões do Supremo Tribunal Federal, de alguma forma impedindo ou pedindo, na verdade, o bloqueio de conteúdos lá do X, né, o antigo Twitter do Elon Musk, enfim, bloqueio de perfis, de publicações. Os republicanos falaram aí que há uma espécie de censura do Estado brasileiro, do Supremo Tribunal Federal, do nosso judiciário, a figura já estadunidense. Eu queria que você falasse um pouco sobre o judiciário e outra. Considerando aí que o PDT, evidentemente, a gente tem o PDT hoje participando do governo Lula, o ministro, o Carlos Lupe, hoje é ministro, né? Ministro da Previdência Social, presidente do PDT, ele hoje participa do governo. Caso o PDT escolha, em 2026, apoiar a chapa do presidente Lula, não lançar um candidato próprio, você, ou uma ala mais dissidente, digamos assim, do PDT, considerando esse cenário que há de polarização no nosso país, consideraria apoiar um eventual candidato que fosse indicado pelo bolsonarismo, uma figura mais moderada, caso o bolsonarismo lançasse esse nome para se opor ao governo ou à candidatura que o PT vai lançar, que muito provavelmente vai ser do próprio Lula? Você cogita essa possibilidade, de repente, de apoiar um candidato mais moderado que seja lançado pelo bolsonarismo? Não, eu não vou apoiar candidato apoiado pelo bolsonarismo, porque a questão, para mim, não é essa questão estética, né? Essa estética supostamente fascista do bolsonarismo, que o Bolsonaro fala coisas que me desagradam e tal. Eu não estou preocupado com nada disso. Minha preocupação é o modelo econômico. Eu não apoio, e essa é uma decisão que eu tomei muitos anos atrás. Eu não vou nunca
apoiar, em nenhuma hipótese, uma candidatura que represente esse modelo econômico. E isso inclui a do Lula. Eu não vou apoiar de jeito nenhum a candidatura do Lula, indicado do Lula, de jeito nenhum, não apoio. E agora, nem no segundo turno eu voto mais. Então, o PDT me garante essa franquia, me garante o direito de ser oposição ao Lula. O PDT, como partido, decide o apoio ao Lula, né, mas nunca não me perseguiu, não persegue o Ciro, não garante o direito, né, dele pensar o que quer e falar o que quer. E nós vamos continuar a fazer, não que seja grande coisa, mas eu tentei eu trabalhei muito nos últimos 6 anos para oferecer ao país uma alternativa, e nós oferecemos. Havia uma alternativa de candidatura, uma alternativa de projeto ao país, o país escolheu de outra maneira. Eu me sinto absolvido dessa necessidade de fazer isso com a minha vida de novo. Problema do país, infelizmente, o país escolheu pelo caminho da autodestruição. E se escolher de novo com bolsonarismo moderado, eu não sei exatamente o que é isso. É a direita limpinha, né? É uma direita que vai. É muito fácil a vida da direita hoje, Anderson. Você vê aí o Congresso, o STF, que é a sua outra pergunta, está julgando hoje se filho trans vai ter direito à bolsa vagabundagem, né? Que é a pensão das filhas de militares. Isso é uma coisa, é um cuspe na cara do povo brasileiro. Porque qual vai ser o critério suposto? Isso é uma lei dos anos 60, né, que diz a filha solteira tem que ser sustentada pelo homem, e aí, quando ela fica solteira, no caso do militar, que morre na guerra, que a gente nunca teve uma guerra no país, então o Estado brasileiro sustentava ela até casar, né? E agora querem o Supremo julgando. Isso é um crime, né? O Supremo, essas são as pautas do Supremo brasileiro, essa pauta woke, estética, né? De problemas de pessoas que vivem autocentradas na sua identidade, na sua sexualidade, enquanto o povo brasileiro morre de fome e o país acaba, e perde sua indústria, perde sua perspectiva de desenvolvimento completamente. A gente está virando animais, nós estamos virando animais, né? O Brasil está virando uma selva. Então é uma vergonha absoluta. E é um Supremo que censura sim, é censura na braba, é censura na veia, desde a eleição. Foi vergonhoso o segundo turno. O Supremo, as pessoas não se lembram, o Supremo retirou integralmente todas as inserções do Bolsonaro, depois liberou um terço. O Bolsonaro teve um terço das inserções que o Lula no segundo turno. Isso é uma vergonha. O Supremo proibiu o Marco Aurélio Mello de declarar apoio ao Bolsonaro, ex-ministro do Supremo, não pôde declarar apoio ao Bolsonaro no segundo turno. Eu não estou defendendo o Bolsonaro, não. É que eu tenho vergonha na cara. Tenho vergonha na cara. Tudo isso aconteceu, eu vi acontecer, não escondo. Eu quero para o meu adversário, eu sou democrata, infelizmente, fazer o quê? Eu defendo essa porcaria de democracia e democracia liberal. Olha, tem um camarada chamado Marcos Sintra, economista. Eu faço oposição desde que eu fazia economia, nos anos 90 na faculdade. Ele pregava uma coisa que eu acho completamente equivocada, que é o imposto único. Ele foi o grande, enfim, defensor do imposto único no Brasil. O Marcos Sintra sempre foi meu adversário político liberal econômico, né? Eu sou liberal político, eu sou antiliberalismo econômico, considero uma fantasia, né? Uma fantasia do imperialismo para destruir as economias periféricas. E o Marcos Sintra, ele meu adversário, assim, desde que eu fiz faculdade, foi candidato a vice-presidente da Soraya, uma adversária do Bolsonaro. O Marcos Sintra fez umas postagens no Twitter e no Facebook, depois do segundo turno, realmente dizendo simplesmente o seguinte: olha,
tem isso, número 1, 2, 3, 4, 5, coisas estranhas na eleição, que o TSE deveria explicar para a população brasileira. Não pode ficar essa dúvida assim. Isso não pode ser abafado, né? Tem que ser explicado. O Marco Sintra teve as 2 contas suspendidas pelo Xandão, né? Bloqueadas, suspensas, caçadas no Twitter, assim, não pediu nada, ele não afirmou, nem sequer afirmou fraude, etc. Então, é uma coisa que aconteceu agora. É mais uma das coisas que vai aparecer aí nesse papel. Então, eu lamento muito que isso apareça, não porque o Congresso exigiu brasileiro, não porque alguma instância, porque não tem como, porque é o Supremo, então quem vai recorrer, né? Quando a ditadura é do judiciário, a quem você recorre? Eu não estou dizendo que ele está numa ditadura, mas, sem dúvida, nossas franquias democráticas diminuíram muito nos últimos anos com a atuação discricionária do Supremo Tribunal Federal. E a resposta foi essa. Na eleição, quer dizer, como assim? O Marcos Sintra agora é bolsonarista? O que ele falou é uma coisa criminosa. O Marcos Sintra estava tentando golpe, você precisa calar o Marcos Sintra, porque senão. Isso é uma vergonha. É uma vergonha, uma atuação vergonhosa do Alexandre de Moraes, e que agora vai vir a público, infelizmente. Eu não vou fazer coro nem com o Congresso americano, nem com o candidato a tiranete aqui dentro do Brasil. Eu não vou fazer coro com nenhum dos dois. Agora, eu não vou defender cerrar fileiras em defesa do Alexandre de Moraes como se fosse um defensor da democracia. Eu me lembro que o Alexandre de Moraes fez anteontem, e eu me lembro que o Alexandre de Moraes fez ontem. Ele não é meu herói, não. O Alexandre de Moraes é só o Moro do Bolsonaro. Daqui a algum tempo, isso tudo vai estar caindo, e quem vai pagar o preço por isso é o Alexandre de Moraes. Você escuta o que eu estou falando. Gustavo Castanhão, quero agradecer muito a tua presença com a gente aqui no Faixa Livre de hoje. Obrigado por você ter participado da edição aqui do nosso programa. Obrigado a você. Obrigado. Eu desejo a você um ótimo final de semana e deixo meu abraço, viu? Eu que agradeço a você. Eu sempre falo muito duramente, falo muito duro, e aqui eu tenho liberdade, sempre vocês me dão essa liberdade para falar o que eu realmente penso. Aqui é a Faixa Livre, sempre. Obrigado, Gustavo, pela tua participação. Um abraço para você. Até a próxima. Tchau, meu amigo. Fique com Deus. Até. Conversamos aqui com Gustavo Castanhão. Gustavo Castanhão, que é professor de Filosofia e Psicologia na Universidade Federal de Juiz de Fora e membro do Diretório Nacional do PDT, falando aí sobre o cenário da política nacional, posturas, posições firmes aí dele em relação ao governo Lula, ao judiciário aqui no nosso país, enfim. O Gustavo aí já não entrava conosco aqui há bastante tempo. Quero agradecer muito a presença dele no nosso programa. Gente, como vocês sabem, hoje, sexta-feira, é dia de debate no nosso Faixa Livre, né? Hoje